Eu quero saudar os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com todos um texto na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 19, no verso 10 e 11. Assim diz a palavra de Deus. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Nesse momento foi o momento em que Jesus ele estava ali diante de Pilatos, numa assembleia, ele estava ali para um julgamento. E o motivo desse julgamento é que os judeus o haviam entregado ali a Pilatos e haviam feito uma série de acusações contra Jesus. Todas as acusações elas eram falsas, elas não tinham nenhuma base legal para que ele pudesse ir a julgamento. Mas os judeus faziam isso por inveja, por interesse próprio, porque Jesus no seu ministério ele incomodava, porque ele ressuscitou mortos, como a filha de um homem da sinagoga, um dos principais da sinagoga chamado Jairo. Ele ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e de Maria, que eram amigos de Jesus. Ele ressuscitou o filho de uma viúva de uma cidade em Israel chamada Naim. Ele curou leprosos. Quando ele curava leprosos, ele não somente trazia uma cura, mas ele restituía esses homens à sociedade, à vida natural. Porque o leproso, se estivesse em sociedade, ele poderia ser apedrejado e morto. Eles tinham que habitar em vilas separadas. Ele perdia todo o contato com a família. Ele curou doente de todas as sortes de moléstias, desde a mais simples febre, que foi o caso da sogra de Pedro. Mas ele curou paralíticos, ele curou pessoas que eram mudas, curou pessoas que eram gagas, curou pessoas que eram surdas, fez os cegos enxergarem, expulsou demônios, libertou pessoas. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério, ele trouxe um bem para todo o povo daquele momento, mas principalmente ele pregou a verdade sobre o reino dos céus. A principal mensagem de Jesus é que o reino de Deus havia chegado aos homens. E os religiosos daquela época se incomodavam com isso, eles estavam preocupados com a questão política, eles estavam preocupados que os romanos iriam pensar. A preocupação daqueles que deveriam se preocupar com o povo, de ensinar a verdade, de ensinar que Jesus é aquele que havia sido predito em todas as escrituras ali do Velho Testamento, que ele era a raiz de Davi, que ele é aquele que era apontado ali, né, por Miqueias, que nasceria em Belém de Judá, que seria rei, aquele que a sua saída era desde os tempos da eternidade. Eles sabiam de tudo isso, mas ainda assim omitiram essa informação devido à dureza dos seus corações. Os corações deles estavam preocupados apenas com aquilo que era momentâneo, não com aquilo que seria a verdade eterna. E por isso levaram Jesus a Pilatos. Pilatos, quando ele ouve as acusações que fizeram contra Cristo, logo ele percebeu que elas não tinham fundamento nenhum. Uma das acusações diziam assim, falaram para Pilatos o seguinte: Pilatos, esse homem está pervertendo o povo dizendo que não se deve pagar tributos a César. Mas foi Jesus mesmo que disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, Pilatos declara que por 3 vezes ele analisou as questões legais e viu que não havia nada que pudesse condenar Jesus. Aí então eles insistiram, diziam assim: mas a verdade é o seguinte, que esse homem deve ser morto porque ele se faz o Filho de Deus. Quando Pilatos ele ouve isso, o coração dele estremece. A Bíblia diz que ele ficou cheio de temor. Aí nós vemos que já não era mais a questão legal que Pilatos queria livrar Jesus, mas também era a questão de foro íntimo. Havia um temor no coração dele
E ele sabia que era por uma questão de inveja, que não havia justiça naquele ato. E se não bastasse isso, Pilatos teve uma terceira oportunidade de decidir a favor de Jesus. A palavra diz que a mulher de Pilatos manda um recado para Pilatos, que diz assim, ó: Pilatos, não entre na causa desse justo, porque essa noite eu tive um sonho com ele e muito sofri por causa desse justo. Ou seja, Deus deu um sonho para a mulher de Pilatos, para que ela levasse até Pilatos, para que Pilatos pudesse também, através da sua mulher, entender que Jesus era justo. E eu vou falar algo, Jesus, ele era justo, ele é justo e sempre será justo. E com tudo isso, ele tenta de todas as maneiras a persuadir os judeus para que eles mudassem de ideia. Mas o coração deles já estava endurecido e eles não mudariam de ideia. Mas ainda assim, a decisão final era de Pilatos. Era um momento próximo da festa da Páscoa. E muitas vezes nas datas festivas dos locais em que Roma ele tinha ali o povo sobre o seu jugo, para que eles pudessem fazer uma média com o povo, eles libertavam algum condenado. Então Pilatos imaginou o seguinte: eu vou apresentar Jesus, que só fez o bem, um homem conhecido pelos seus sinais, pelas suas maravilhas, pelos seus milagres, e vou apresentar Barrabás, um ladrão, um homicida, para que o povo pudesse escolher. E o povo, incitado pelos religiosos judeus, o povo escolhe mal. O povo escolhe Barrabás. O povo escolhe o ladrão, o povo escolhe o homicida, o povo escolhe aquele que trouxe a morte e a destruição e rejeita o autor da vida. A pergunta que eu faço para você nesse momento: qual escolha que você vai ter? Pilatos, ele teve o poder entre escolher a vida e a morte de Jesus. E você sabia que você também tem esse mesmo poder? Você pode escolher se Jesus pode viver ou morrer no seu coração? Eu faço um apelo: se você já tem Jesus como seu Salvador, continue a escolher Ele todos os dias da sua vida, até o seu último momento, até o seu último suspiro. Mas se você ainda não conhece Jesus, escolha Ele nesse momento como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Não seja como Pilatos, que reconheceu a verdade, que sabia da nobreza, da grandeza, da bondade de Jesus, sabia de tudo isso, mas ainda se deixou levar pelos religiosos e pela questão a respeito do poderio romano. Pilatos, ele foi colocado contra a parede pelos judeus. Os judeus disseram para Pilatos: se você soltar esse homem, você não é amigo de César, porque ele se diz rei e nós temos apenas um rei, que é César. Foi isso que os judeus disseram para Pilatos. E Pilatos, quando ouviu aquilo, ele pensou: ou eu posso escolher esse homem que tem feito tudo de certo, tudo de bom, ou eu vou escolher soltar Barrabás e condenar esse homem e manter minha posição. A escolha de Pilatos, ela foi a pior possível. Ele pegou uma bacia, lavou as mãos e diz assim: eu lavo minhas mãos do sangue desse justo. Mas isso não o justificou diante de Deus. Quero dizer que você tem a mesma oportunidade nesse momento. Mas faça uma escolha pelo bem. Escolha Jesus na sua vida. O nome Jesus quer dizer salvação. Escolha salvação para a sua vida. O mundo tem escolhido mal. As pessoas, de uma forma geral, têm escolhido o caminho errado. O profeta Isaías, certa vez, ele disse o seguinte: a verdade desfalece pelas ruas, e aquele que se arrisca a praticar o bem logo é despojado. Trocam o mal pelo bem e o bem pelo mal. E isso tem sido uma constante no mundo em que vivemos. Mas você pode mudar isso na sua vida. Você pode escolher o destino da sua alma. Se você receber Jesus, escolher Jesus, para que Ele faça parte da sua vida a partir desse momento, saiba que
além da salvação eterna, da glória eterna que a sua alma viverá após essa vida, ele vai abençoar a sua casa, o seu casamento, a sua vida material, o seu trabalho, a sua saúde. Ele vai estar junto de você em todas as suas decisões. Quando você tiver dúvidas do que fazer, você vai orar a Ele e Ele vai te dar uma orientação. Porque Jesus, Ele não rejeita todos aqueles que humildemente se achegam a eles. Faça essa escolha. Não seja como a multidão que foi levada como massa de manobra, mas é uma escolha particular, é uma escolha individual. Escolha Jesus Cristo e receba o bem na sua vida. Essa é a maior escolha de todas as escolhas que o homem pode fazer. Faça essa escolha. Eu conheço muitas pessoas que há muito tempo escolheram Jesus, mas eu não conheço nenhuma pessoa que se arrependeu de ter escolhido Jesus. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, mas pedindo que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, venha abençoar cada um daqueles que estão vendo esse vídeo nesse momento. E que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja a todos os irmãos e amigos. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus.